Obrigada. Nós vamos deixar as perguntas para o final, então quem quiser colocando as perguntas no chat, eu estou anotando aqui, ok? Obrigada, Sidão, foi excelente. Professora Daniele, a palavra está aberta. Ok, vocês estão me ouvindo, me vendo? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer muito o convite, né, da ABEC, dizer que é um prazer para mim conversar com vocês, estabelecer esse diálogo entre o direito e a cartografia. Acho que essa é a proposta, né, da gente conseguir articular essas duas disciplinas que, quando nós estamos tratando de terra, ambas têm peso nas discussões, nas definições, inclusive da política pública no Brasil. Então, agradeço a todos vocês, dizer que é um prazer que eu estou aqui com os meus colegas também, e um desafio, né, de falar para vocês a partir do direito, e dizer que falar depois do Sidney é bem difícil, né, porque a empresa que executou ele estabeleceu um nível, assim, da apresentação bem alto, mas vou tentar trazer algumas questões que acho que podem ser importantes no nosso debate. Eu fiz uma apresentaçãozinha também, então não sei se aparece aqui, deixa eu ver. Vocês me avisem se está aparecendo ou não. Espectrais histórica. Do RadarSat mesmo. Estou tentando aqui. Pode compartilhar ali, abrir bandeja de compartilhamento. Isso. Vocês estão vendo? Perfeito. Sim. Sim? Então tá certo. Bom, então falar um pouquinho da minha trajetória só. Eu sou professora de Direito, mas eu me formo no final da década de 90 e desde sempre trabalhei com terra. Então eu faço um percurso muito específico dentro do Direito, que trabalhando desde o início dos anos 2000, com o plano de desenvolvimento de assentamentos aqui no Paraná. Então, isso que o Sidney está falando, para mim, é bastante familiar, a gente tentando compreender as questões territoriais, vindo com um acervo, né, da discussão do direito, de um dever ser, e aí a gente caía na terra mesmo para tentar compreender aqueles documentos todos, né, e a gente se depara, portanto, com essa história das dificuldades, especialmente no Paraná. E depois, eu trabalhei durante muitos anos numa cooperativa chamada AMES, que fez muitos trabalhos de planejamento urbano, planejamento habitacional, enfim, outros temas, né, de leis de usucapião do solo, enfim, nesse sentido. E dei aula desde o início nessas disciplinas, que eram as disciplinas que me chamavam mais atenção e que faziam parte das minhas pesquisas, que sempre, portanto, estavam relacionadas à terra, tanto a terra pública quanto a terra privada. E também as questões urbanas, as questões agrárias e as questões ambientais. Então, as três me chamavam muita atenção, porque elas se entrecruzavam, evidentemente, né? E aí eu tenho a felicidade de fazer o concurso, de abrir uma vaga justamente no setor de Ciências da Terra, na Universidade Federal do Paraná, no departamento de geomática, né? E, portanto, agora sou professora do departamento de geomática, como eu digo, assim, uma imigrante muito bem recebida pelos meus colegas dentro do departamento, e eu tenho aprendido muito também, né, e a partir desse outro olhar, que é o olhar da engenharia, apesar de eu sempre ter trabalhado muito de forma interdisciplinar durante todo o meu percurso. E aqui vem uma questão super importante, né, eu acho que quando a gente trabalha com terra, são várias as áreas de atuação mesmo, né, para a gente melhor compreender tudo isso até que o Sidney trouxe, né, dessas diversidades todas que estão postas. E com base nisso eu começo com uma frase que eu gosto bastante do Roberto da Mata, né? Ele faz uma pergunta, né? Como é que o espaço se manifesta em diferentes sociedades? E ele diz que é bom começar com uma observação
quando ele insistia em que a sociedade brasileira ela se singularizava pelo fato de ter muitos espaços e muitas temporalidades que conviviam simultaneamente. E isso é uma verdade, acabou de ser, né, a clareza disso acabou de ser dada para nós a partir dos slides do Sidney, em que ele vai mostrar uma sobreposição, né, de titularidades diárias ao longo do século XX, né, onde a gente tem essa maior quantidade de produção, inclusive de titulações. E muitos espaços e muitos tempos ali postos de forma a causar vários tipos de conflitos, né? Mas ele vai dizer como é que a gente pode descobrir isso, né? A questão pode parecer banal, afinal de contas, o espaço é demarcado quando alguém estabelece fronteiras, separando um pedaço de chão do outro. Mas ele vai dizer que nada pode ser tão simples assim, porque é preciso explicar de que modo que essas separações, essas fronteiras, elas foram criadas e como que elas foram consideradas legítimas ou como que elas foram aceitas, né? Nessa comunidade que se instaura, especialmente no Brasil, no final do século XIX, início do século XX, que ele vai chamar aqui de comunidade da propriedade privada e suas origens. Então, acho que esse é um ponto importante, né? E aí vem as aproximações entre o direito e a cartografia. Primeiro que quando nós estamos falando de uma terra hoje, quando a gente está pensando na ocupação da terra, no uso da terra, na titularidade dessa terra, no tempo de hoje, a gente tem que lembrar que essa terra tem um passado, e ela carrega esses passados, né? Ela carrega os passados das disputas que existiram, ela carrega os passados das institucionalidades que foram afirmadas sobre elas, institucionalidades registrais, as institucionalidades das diferentes representações políticas que passaram por ela, né, e que vão, digamos, presentificar um passado existente. Por isso que eu digo que estudar a Terra significa ter uma necessária curiosidade de compreensão do que é esse passado, né? Dar visibilidade ao passado é importante para a gente dar uma resposta melhor para o presente. E, ao mesmo tempo, compreender o que significa isso para o futuro. Porque como a gente vive uma dinâmica muito grande, inclusive de ocupação e mudança de costumes e de tecnologia, então isso também tem um efeito para a gente compreender a Terra para o futuro, ou seja, como é que a gente organiza os espaços, né? Considerando, por exemplo, que há uma mobilidade hoje muito maior, quer dizer, hoje exatamente não, porque a gente está em pandemia, mas que o futuro nos apresenta uma possibilidade de mobilidade muito maior do que aquela que nós tínhamos durante todo o século XX, por exemplo, né? Além disso, a gente tem que lidar com questões que são de uma tradição, e aqui a gente tem vários tipos de tradições, né, para lidar com elas, ou seja, no mesmo espaço a gente vai ter que lidar com comunidades que são originárias, comunidades tradicionais, muitas vezes com patrimônios históricos, materiais e imateriais que estão postos em determinados lugares, e, ao mesmo tempo, a tecnologia nos auxiliando a recuperar isso e a compreender essa situação, né? E nos levando a já imaginar como é que isso pode ser no futuro. Então, esses pontos de encontro e de desencontro, eles sempre se dão nesse momento em que a gente vai olhar para a Terra, com toda a sua especificidade. E aí vem uma coisa muito importante, né, no direito, a gente entende que a Terra é um bem infungível, ou seja, ela é sempre única quando a gente olha para ela, né, independentemente da precisão da sua fronteira, mas quando a gente olha para uma Terra, a gente está vendo ela, né, e ela não necessariamente vai poder sofrer o mesmo regime das terras que estão, por exemplo, no seu entorno, que são suas vizinhas. Então, a terra para a gente é sempre infungível, como esse objeto único, né, do nosso olhar. E sobre ele, além das próprias características daquele bem, que são características físicas, naturais e características antrópicas ou artificiais, ainda existem todos os interesses e os sujeitos, né,
que se voltam sobre cada uma dessas terras com os seus interesses. E aqui a gente tem uma primeira grande questão, que é justamente a organização dos direitos públicos e dos direitos privados sobre a terra, né? Os estados modernos, eles são recentes, eles são novos, né? Se a gente olha, né, os mapas, digamos, do mundo, a gente vai ver que, mesmo durante o século XX, mesmo até agora, nós temos mudanças territoriais mesmo nos estados, né, no Estado-nação. No caso do Brasil, nós também tivemos mudanças, né, ao longo do período de colonização, e depois também, mas esses interesses públicos, portanto, e esses interesses privados, de algum modo, eles terão que conviver, né, nesse grande espaço. E também uma questão importante, porque esse direito já do século XIX, século XX, vislumbrou sempre a terra como uma unidade sendo de alguém. Então, era uma complexidade de unidades. Acontece que, com o passar do tempo, com a organização do Estado brasileiro, com a complexidade da nossa sociedade, a gente vai percebendo que nós não estamos falando apenas de unidades, né, atomizadas. Nós estamos falando também de coletividades. Nós estamos falando de interesses que superam interesses individuais. E que não existe sociedade. Desculpa te atrapalhar, mas não está aparecendo o teu slide. Eu acho que você tem que fechar o teu vídeo. Tá, vou fechar. Obrigada. Pronto. E o que acontece, então, é que a gente tem uma situação em que nós vamos compreender, especialmente a partir da década de 30 do século passado, quando eu diria assim que, de fato, a gente vai ter o início de um Estado com administração pública, né, com uma produção de uma ideia estatal, que nós vamos perceber que vai atravessar essa ideia dos indivíduos, vai ser atravessada pelos interesses que são coletivos e por interesses que são difusos. Lembrando só a diferença, né, que os interesses coletivos são aqueles em que as pessoas elas se reconhecem, né, existe algum tipo de identidade em relação a elas. Por exemplo, os engenheiros, né, têm interesses coletivos, mas os interesses difusos são aqueles que nós podemos ter sobre objetos ou sobre questões que não estão diretamente ligadas a nós, mas que, por nós fazermos parte da humanidade, aquelas situações nos interessam, nos dizem respeito. Então, os interesses difusos, por exemplo, toda a discussão da Amazônia, né, inclusive por países outros, se dá em função desses interesses que são difusos, ou seja, um interesse geral sobre determinadas questões, sobre terra, sobre água, né, que superam, portanto, esses interesses meramente individuais e, eventualmente, até os interesses coletivos deste ou daquele grupo específico. Então, o objeto que a gente vai trabalhar nessa aproximação entre o direito e a cartografia é justamente essas diversas terras, né? E a gente essa terra ganha complexidade, inclusive, porque além dela ser tratada do ponto de vista da sua horizontalidade, ela também é uma terra produzida dentro do direito, e se vocês forem ver o Código Civil de 1916, isso está posto lá, né? Desde então já existe uma questão sobre essa terra, que é a terra do ponto de vista da sua verticalização, né? Espaço aéreo, subsolo, isso também diz respeito à discussão territorial. Então, o debate sobre a terra, ele ganha maior complexidade ainda quando a gente não está falando só na sua extensão horizontal, mas também quando a gente está falando nessa extensão que ela é também vertical. Agora, mostrando, por exemplo, os drones, né? Eu não sei se eu posso chamar drone, né, gente, porque é VANT, né? Podem me corrigir aí, né? Porque é uma expressão que eu não tenho tanto domínio, mas, por exemplo, para utilizar um aparelho desse tem toda uma normatização, né, do espaço aéreo para que ele possa ser utilizado. Então, a gente tem as vias aéreas, a gente tem uma preocupação toda, né, em relação ao tratamento dessas diversas terras, portanto. E aí, das titulações,
né, quando entra a discussão das titulações no Brasil, que eu já vou passar a essa questão logo em frente, mas também trabalhar os diversos tipos de titulação. O Brasil assume no seu direito um ordenamento estrangeiro, né, vai beber numa fonte estrangeira, principalmente no direito alemão, mas também no direito francês, e isso tem repercussões para nós na forma como se define, como que as pessoas se apropriam dos bens, definindo essas fronteiras, né? Então, a gente tem as grandes fronteiras, né, as grandes fronteiras estatais, político-administrativas, e a gente tem as pequenas fronteiras. Então, a gente vai trabalhar no micro e no macro, né? Vocês, especialmente, no trato de todas essas questões. E se no começo do século XX, a questão da titularidade, portanto, a pergunta para nós no direito era de quem é o bem, mesmo que a gente no direito não tivesse uma resposta precisa de onde estava o bem, quais eram as suas características, enfim, a pergunta girava em torno de quem é esse bem. E com o passar do tempo, no século XX especialmente, outras questões começam a ser discutidas, que fogem a simplicidade dessa pergunta do de quem, para discutir também como que os territórios podem ser ocupados, como que as terras podem ser aproveitadas, usadas. E que são duas coisas que não necessariamente vão se confundir, que significa dizer que é possível que a gente tenha um tipo de titularidade em que não corresponde exatamente o tipo de aproveitamento, né, o tipo de uso que essa terra tem. Então, ainda vai haver outros tipos de complexificação. Esses tipos de complexificação vão dar margem também a uma leitura de como que os parcelamentos poderão ser feitos. E aqui a gente já vai ter uma divisão de cara entre o urbano e o rural, né? Do ponto de vista do que precisa para parcelar, inclusive do ponto de vista do que deve ser a unidade, qual é o tamanho de uma unidade possível, né? Então, como é que uma gleba é subdividida no rural, como é que uma gleba é subdividida na área urbana. Então, esses reconhecimentos vão acontecer, isso vai significar uma institucionalidade do Estado, onde o Estado vai criar, inclusive, órgãos, né, ao longo do século XX, que vão fazer esse debate. Então, quando a gente tem a Lei de Terras em 1850, a gente tem uma proto-tentativa de organização, mas é muito mais da titularidade do que do uso, propriamente, né? E é só no século XX que a gente vai ter esse encaminhamento, então, para uma discussão das entidades, das grandes instituições, como é o caso do INCRA, por exemplo, né, que vão formular tanto a discussão sobre a titularidade, como a discussão sobre o uso, parcelamento, aproveitamento da terra. Bom, quando chega na década de 60, né, com o Código Florestal de 65, mas mais para frente, né, na década de 80, especialmente, que a discussão ambiental começa a ser muito forte no Brasil, né, e no direito, eu digo que a gente começa mesmo a fazer uma discussão dentro do direito sobre as questões ambientais só a partir da década de 80, e eu estou falando isso para a gente ver como tudo é muito recente, né? Então, a gente está debatendo um passado que é longo, mas normas, instituições que são muito novas. Então, a questão ambiental, para nós, é uma questão de debate geral muito recente, né? Não que não houvesse alguma legislação anterior, alguns debates importantes anteriores, que inclusive vão dar margem ao segundo Código Florestal, que é o Código da década de 60. Mas, para vocês terem uma ideia, eu sou da primeira turma de Direito da PUC, né, na graduação, que vai ter a disciplina de Direito Ambiental. E tem uma questão importante, que a minha professora não era uma professora de Direito, porque não existia praticamente professores formados em direito ambiental para dar aula para a gente. Então, eu tive aula com uma professora que era bióloga. Então, essa não era uma questão recorrente para o direito. Já era uma questão para outras áreas do conhecimento, mas não era para o direito. O direito estava atrasado em relação a esse debate. Direito urbanístico também não era uma discussão para o direito. Eu lembro que a discussão de plano diretor, quando ela inicia com o Estatuto da Cidade em 2001,
tem pouquíssimos advogados, juristas que vão discutir a questão urbanística. Não era um tema dentro da universidade. Então, mesmo que em 1988 tivessem sido inaugurados um capítulo para tratar do meio ambiente e um capítulo para tratar da questão urbana, do ponto de vista constitucional, isso se dá a partir de 1988. Então, antes disso, a gente não tem esse debate. Então, o que nós temos um pouco mais de acúmulo é na questão rural, né? Mas também é um acúmulo do século XX. Então, nós vamos carregar 4 séculos de colonização, de ocupação, de titularidades estabelecidas, muito complicadas, né? E que vão se somar a todas as questões do século XX. E aí também uma questão importante, porque a colonização é a negação de vários tipos de sujeitos no Brasil, é a negação de vários tipos de uso de terra no Brasil, né? Então, por exemplo, quando a gente vai falar, mesmo aqui do oeste do Paraná, a gente começa a discussão a partir do século XIX, né? E prolonga ela pelo século XX, que é onde a gente tem mais informações. Mas o fato é que essa região, como nós sabemos, ela era ocupada por muitos povos indígenas. Então, tinha gente lá, né? A outra questão dos outros povos tradicionais, quilombolas, mesmo no litoral do Paraná. Então, é só mais recentemente que a gente vai olhar para essas questões também, tentando compreendê-las, né? Vocês estão vendo a apresentação agora? Sim. Ah, então tá. Sim. E aí, a gente vai ter... Esse sim é do Ander? Eu reconheci a voz. Sim, é meu mesmo. Ai, bom, aí nós vamos ver essa diversidade de interesses, né? Então, o que acontece? Eu posso ter uma terra que tem uma titularidade privada, então é usada, ela tem um particular, que é o proprietário, ela tem uma finalidade que é particular, mas ela tem que cumprir uma função social, porque como ela se comunica necessariamente em redes, vários tipos de redes, né, e de impactos de vizinhança com todo o seu entorno, pelo menos, e eventualmente com direitos difusos, então a gente tem que pensar qual é a função desse bem, mesmo estando nas mãos de um particular. Também situações em que a gente tem uma titularidade privada, uma finalidade privada, mas com limitações públicas. Por exemplo, uma área que tem uma limitação administrativa, onde tem uma servidão administrativa, onde a área privada, ela continua sendo privada, mas ela vai, parte dela, né, perde a possibilidade daquele uso em função de uma limitação pública. Ou uma área que continua sendo privada, como é o caso de casarões históricos que são utilizados para comércio particular, por exemplo, né, mas que estão limitados em função dessa sua notoriedade, né, do ponto de vista da coletividade. Titularidades privadas com funções públicas, eminentemente públicas, por exemplo, áreas verdes, né? A gente tem situações de áreas inteiras verdes, como é o caso de RPPNs, em que o proprietário particular, ele inclusive afeta a sua área com a função pública. Isso pode ser feito pelo próprio particular ou pode ser feito pelo poder público em relação à área particular. A titularidade pública com função pública, né, que são os bens de uso comum do povo, né, os bens de uso especial, que eles têm titularidade pública e cumprem função pública, e tem que cumprir função social também, né, e aqueles bens que têm titularidade pública, mas são ocupados por entes privados e apresentam finalidades privadas. Ou seja, a gente tem eu coloquei só alguns formatos possíveis aqui, né, mas que são importantes quando a gente está pensando no planejamento territorial, a gente pensar todos esses formatos acontecendo, né, ou no município, ou mesmo dentro dos territórios rurais. E aí uma série de principiologias e fundamentos que vão, especialmente no final do século XX, né, e especialmente pela Constituição de 88, mas também na lei de licitações, na lei de responsabilidades, enfim, numa série de legislações que vão tratar esses bens, dando essa complexidade que até então, portanto, não tinham, porque, como eu falei, o Código Civil de 16, ele só fazia uma pergunta, de quem é, né?
Inclusive, quando essa resposta se dava no âmbito do Poder Judiciário, a gente tem que lembrar que várias vezes a resposta do Poder Judiciário foi equivocada, né? Foi a quantidade de uso capião, por exemplo, de terra, né, que foi em função de decisão judicial titulada, né, áreas, inclusive, que contribuíram com isso que o Sidney falou, da gente ter muitas sobreposições, né, muitas delas se deram na esfera judicial porque não se perguntava onde estava a terra, quais eram as medidas, enfim, isso não estava estabelecido, né, para o Poder Judiciário, que era um Poder Judiciário também muito hermético, muito fechado, de modo que pouco ele trabalhava com informações técnicas de outras áreas. O que está acontecendo, enfim, né, tardiamente, mas, enfim, o Poder Judiciário tem aberto as portas, né, para o diálogo com as outras áreas do conhecimento. E no caso da terra, isso é fundamental. A gente já consegue ver, por exemplo, o Ministério Público, que não é o Poder Judiciário, mas já contratando profissionais que auxiliam eles na discussão das ações que estão relacionadas à terra. A gente consegue ver isso na Defensoria Pública, a gente consegue ver isso mesmo no Poder Judiciário, quando vai pedir as perícias, ou mesmo em ações que a gente chama de estruturantes, que são ações complexas, que muitas vezes eles precisam de mais informação para conseguir decidir. Então, isso é um ponto positivo, é um avanço, né? E eu acho que, de certa forma, eu represento, a minha entrada no departamento de geomática tem relação com isso, com essa aproximação, com esse movimento, né, que compreende que a terra não pode ser lida pelo direito, o direito não tem condições de dar uma resposta sozinho para o enfrentamento das questões que a gente tem que, né, encarar no dia a dia dos conflitos territoriais. E aí, essa principiologia, esses fundamentos que estão, em grande medida, postos a partir de 88, né, sobre a complexidade das funções sociais, ou seja, uma terra responde a muitas coisas, ela nunca responde a uma questão apenas, né, eu acho que essa é uma questão importante. Por exemplo, na cidade que nós estamos, os terrenos, necessariamente, né, eles são atravessados por vários tipos de redes, portanto, eles estão absolutamente interconectados, né, então, a gente tem ali uma terra que nunca é só uma unidade, né? Ela está sempre estruturada nesse entorno todo. Ela vale, inclusive, em função desse seu entorno, né? Quanto mais o poder público coloca recurso público no seu entorno, mais vale economicamente aquela área, inclusive para o particular. Então, entender que até o valor da terra, né, ele vai estar diretamente relacionado a essa ideia de função social, é fundamental. Também uma preocupação de justiça socioambiental e territorial, né? A gente diz assim, existe uma diferença, quando eu começo as minhas aulas no direito, eu sempre digo, há uma diferença entre o que é justiça, o que é direito, o que é norma e o que é lei. E se a gente não fizer essa diferenciação, a gente tem dificuldade de aplicar os instrumentos. Então, nós temos uma norma, a gente tem legislações, a gente tem a compreensão sistêmica de um ordenamento jurídico, mas a gente tem que compreender também que a nossa Constituição, que é a lei maior que nos rege, vai determinar que para que a gente, de fato, né, se constitua num Estado-nação que tem por obrigação a cautela com toda a sua população, né, dentro do seu território e com a soberania que tem, tratar da questão da justiça socioambiental, inclusive corrigindo equívocos que vêm do passado. Também uma preocupação com a razoabilidade e a ponderação, porque é isso, a regularização fundiária não nasce do nada. A regularização fundiária nasce da necessidade da gente ter razoabilidade em relação a determinadas normas que não correspondem à nossa realidade. E que, portanto, é necessário, ao olhar a realidade, deixar que a realidade fale conosco também. Nos diga quais são as questões que estão presentes ali. Então, ponderar, ser razoável em relação às questões no direito, também é uma necessidade. A outra questão diz respeito à proporcionalidade, né, das decisões e, inclusive, das respostas que nós vamos dar em relação às questões territoriais. Então, por exemplo, nós temos várias questões importantes em que houve avanço do ponto de vista da proporcionalidade. Para dar um exemplo para vocês, na Lei de Crimes Ambientais, existe uma diferença
na definição das penas dos crimes ambientais para pessoas que, de fato, não conheciam a norma ambiental, e quem de nós conhece tudo da norma ambiental, mesmo a gente que trabalha no cotidiano com isso, né? E às vezes de pessoas que mal têm formação primária formal. Então, é óbvio que elas não vão saber qual é a medida e dominar normas que são absolutamente complexas, né, do ponto de vista da sua aplicabilidade. Então, a definição até das proporcionalidades em relação às causas, a forma de fazer, as motivações e as suas próprias consequências, né? Uma outra preocupação também é a solução pacífica dos conflitos. Nós temos os maiores movimentos de terra do mundo, e isso acontece por quê? Porque, de fato, nós nunca tivemos um olhar do Estado para resolver os problemas da justiça territorial. E isso vai significar para nós, portanto, né, um ambiente conflitivo em que quem conseguiu dar conta dos seus interesses por várias vias econômicas, políticas, não abre mão dos seus interesses de jeito nenhum. E uma população, e a gente não pode esquecer que a gente teve escravidão no Brasil por 3 séculos, pelo menos, 3 séculos formalmente, né? Aliás, 4 séculos formalmente, praticamente, e isso, evidentemente, tem um efeito não só na população que foi diretamente atingida pela escravidão, mas por uma concepção de um Brasil desigual em que a desigualdade foi banalizada, né? Ela foi normalizada como alguma coisa que pode ser assim. Então, o enfrentamento dos conflitos, buscando soluções pacíficas, é muito importante. Quando o Sidney estava falando da região de Francisco Beltrão e Pato Branco, e dizendo que os próprios colonos tiveram que defender as suas terras das grandes empresas que foram nomeadas, né, por um governador à época, para tomar a terra deles, é um absurdo que o próprio Estado tenha entregue mais de uma vez a terra, os títulos de terra para pessoas diferentes. É óbvio que isso vai gerar conflito. Então, o papel do direito é tentar a solução pacífica desses conflitos. Também buscar naquilo que for possível a prevenção e a precaução em relação aos territórios, né? Também a moralidade pública e a publicidade, que é uma questão importantíssima. Nós não sabemos o que há de terra pública, por exemplo. A gente não tem como acessar um órgão e facilmente saber o que é terra pública. E a gente precisaria saber, porque as políticas públicas, em grande medida, elas têm que ser feitas sobre terras públicas. E a gente não sabe onde essas terras estão. E isso facilitou o fato da gente ter a pessoalidade. Por isso que um governador entrega terras para os amigos dele, porque ninguém sabe que terras são essas, ninguém sabe onde é que elas estão. Eu fazendo um trabalho em Castro agora, peguei as matrículas de vários imóveis de Castro, em que houve uma quantidade de doações de terra absurda para o agronegócio. E isso sem nenhum tipo de pagamento, sem nenhum tipo de forma de compensação para o Estado, inclusive com retirada de pessoas. Então, isso é a pessoalidade, né? A gente está forjado nessa situação. E aí, quando a gente olha para a norma, também fazer uma norma que seja precisa, clara, objetiva. Normas muito empoladas dificultam a compreensão das pessoas. E quando a gente vem do final do século XIX para agora, que a gente vai ver o aumento da população urbana, se o que o Sidney estava falando sobre o território rural é um problema, a gente fica imaginando o que significa isso, né, com um aumento expressivo da população urbana nas cidades e, portanto, com o parcelamento muito maior dos territórios. Então, eu acho que essa é uma questão importante, né? A gente entender que o século XX foi o século da correria no direito, em função das questões estatais, porque ele teve que sair de um tipo de sociedade e em um século essa sociedade toda é transformada. Então, assim, em 1872 a gente só tem 3 cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes,
né? Agora a gente está lidando com uma cidade que nem São Paulo, que tem, sei lá, 20 milhões de habitantes. Então é nesse nível que a gente tem que trabalhar, considerando regulação, infraestrutura, tudo isso. E aí, eu ia dizer que a gente tem um problema maior no direito, que é a origem das nossas irregularidades, eu sempre digo, do ponto de vista jurídico, porque nós vamos usar uma teoria no direito, que é a teoria chamada teoria objetiva, de um autor chamado Ehring, que é um alemão. Ele vai escrever um livro, que é uma obra clássica para o direito, a teoria simplificada da posse, em que ele vai fazer uma afirmação, e é a afirmação que a gente vai usar para trabalhar com posse e propriedade no Brasil. A teoria do Ehring, em 1800, meados de 1800 e pouco, ele vai dizer o seguinte: em geral, o possuidor da coisa é ao mesmo tempo seu proprietário. Ordinariamente, o proprietário é o mesmo possuidor, e quando subsistir esta relação normal, é inútil estabelecer uma distinção. E ele vai fazer uma pergunta: poderá a posse representar a propriedade? Ele diz sim, porque é a propriedade em seu estado normal, a posse é a exterioridade, a visibilidade da propriedade. E ele arrisca muito, porque ele vai dizer assim, falando estatisticamente, essa exterioridade coincide com a propriedade real na infinita maioria dos casos. Em geral, o possuidor é simultaneamente o proprietário, os casos em que isso não acontece são uma ínfima minoria. Para vocês terem uma ideia, na engenharia cartográfica, nós somos formados no direito a partir dessa teoria. E vejam o que essa teoria está nos dizendo. Essa teoria está nos dizendo que, em tese, no Brasil, ele está falando da Alemanha, mas como a gente vai capturar essa teoria para o Brasil, ele vai dizer assim, que, em tese, o possuidor e o proprietário no Brasil são a mesma pessoa. Que estatisticamente, ordinariamente, foi isso que os nossos autores do direito assumiram, assimilaram. E a gente tem que lembrar que a propriedade no Brasil é muito recente. Em 1824, é a primeira vez com uma Constituição que a gente tem a palavra propriedade estabelecida, e em 1850 a Lei de Terras vai tratar de uma propriedade que ninguém tem, inclusive porque a gente não tem nem aparato registral no Brasil para ter propriedade. Isso é uma coisa importante. A propriedade, a brasileira, eu diria assim, é uma propriedade inventada no final do século XIX e começo do século XX, sem que antes houvesse um cuidado para se estabelecer os termos para essa propriedade ser realizada. Então, se queria uma sociedade proprietária no Brasil, mas nunca se estabeleceu os modos dessa população, considerando toda a população brasileira, de efetivamente alçar essa condição. Então, na verdade, nós somos um Brasil de possuidores e muito eventualmente de proprietários. A gente olha as estatísticas em relação ao déficit habitacional que saiu agora da Fundação João Pinheiro, de 2019, né? O déficit habitacional está em grande medida concentrado primeiro nas faixas de mais baixa renda, portanto não por acaso, e ao mesmo tempo está relacionado ao ônus excessivo com o aluguel. Ou seja, a nossa população vive de aluguel, na verdade. Né? A gente tem uma população rentista pequena e uma grande população que vive do aluguel. E que não está, nesse momento, por exemplo, nem conseguindo pagar o aluguel, de modo que a gente tem um aumento considerável do déficit habitacional no Brasil. Então, essas irregularidades, a gente poderia perguntar, será que elas são efetivamente irregularidades? O que está por trás de uma discussão do que é irregular? E isso muda a forma como a gente trata o irregular. Porque o irregular, ele está relacionado a poder, a controle, ao tempo, né? A criminalização, né? Então, nós temos continuamente uma criminalização da pobreza no Brasil em relação à questão territorial. Então, se a área é uma área mais afastada, mais pobre, né, ela é considerada a área de cara uma área irregular. Mas a gente tem que lembrar que a irregularidade está em todas as faixas de renda no Brasil. E se não está tanto na classe média, é porque a classe média, em grande medida, durante o século XX, pelos programas habitacionais que foram feitos, ela foi obrigada a fazer financiamento para comprar casa. E para fazer financiamento, os bancos exigiam, em grande medida, que as terras fossem, de alguma forma, regularizadas. E quando eu digo de alguma forma, é de alguma forma mesmo, porque não necessariamente, se a gente for olhar a cadeia dominial daquela área e estudar aquela área, a gente vai entender que ela deveria ter sido regularizada da forma como foi. Então, isso é uma coisa bem importante de se entender. Aí, nesse sentido, a gente perguntaria o que é regularidade?
se o Sidney falou em 70% de irregularidade no campo no Paraná, se quando a gente vai para cidades como Paranaguá, por exemplo, que tem mais de 70% do seu território de irregularidade. Então, o que é regular? Regular é ser irregular, né? E aí a gente vai ter que se perguntar quais são os fundamentos dessa irregularidade, né? Se esse irregular é efetivamente irregular ou se ele é só informal, se esse irregular ele é legítimo ou ilegítimo, se ele é ilícito ou lícito, né? E se ele é excepcional ou não. E depois, o que uma irregularidade fundiária produz? Porque a irregularidade fundiária ela vai produzir outros tipos de irregularidade. Como, por exemplo, a irregularidade fundiária vai produzir a irregularidade edilícia, que vai produzir a irregularidade na atividade econômica, por exemplo, se ela existir sobre a terra. Então, uma irregularidade, ela vai levando a outros tipos de irregularidade, de modo que o Estado fica com cada vez mais dificuldade de capturar a questão e dar resposta a ela. E aí a gente tem irregularidades de vários tipos, só coloquei algumas aqui, né? Irregularidade em relação às titularidades, portanto, aqueles que são possuidores não são necessariamente proprietários, eles não precisam ser também necessariamente, isso é uma coisa importante. A gente deve reconhecer que a posse é um direito no Brasil, inclusive pela forma como ela foi estabelecida, pelo reconhecimento de que a nossa sociedade é uma sociedade possessória, não é uma sociedade proprietária, por mais que essa seja uma intenção, eventualmente, de alguns, isso não se deu, e a gente teve o máximo de aproximação com sociedade proprietária, nós tivemos, na verdade, com uma captura de terra irregular no meio rural, pelos grandes, em tese, proprietários de terra, eu digo em tese porque não necessariamente são proprietários de terra, e na cidade, né, por dois grandes programas habitacionais que foram feitos, o BNH entre 64 e 86, e agora Minha Casa Minha Vida. Ambos com vários problemas, não vou entrar nessa discussão aqui, isso daria outro tipo de discussão bem interessante, né? Mas foram os maiores programas no sentido de construir uma população mais proprietária, ou seja, a população da casa própria, né? E no campo, essas titulações de propriedade que a gente não sabe exatamente de onde saíram, né? No formato em que elas estão, especialmente em relação aos grandes imóveis. E os pequenos imóveis é isso, o INCRA desesperadamente tentando resolver o problema, né, dos pequenos agricultores rurais com os equívocos da política, né? Se nós temos uma sociedade possessória, como é que é exigido um título de propriedade para se garantir crédito a um pequeno produtor rural? Isso não faz nenhum sentido. Também as irregularidades frente às questões ambientais novas, né? Aos perímetros, então, a gente tem o Estatuto da Terra estabeleceu em 1964 que o imóvel, ele tem uma definição pela destinação e não pela localização, então significa dizer que eu posso ter um imóvel rural dentro da área urbana e um imóvel urbano dentro da área rural, mas isso gera para a gente uma série de conflitos, né? Inclusive para aqueles particulares que são os proprietários desses imóveis. Também em relação ao uso das terras, né, o uso dos bens, os tipos de aproveitamento, existem irregularidades em relação a isso, tem aproveitamentos que não são possíveis, né, dadas as características do território. Por exemplo, não adianta eu querer em Itaperuçu ou nas áreas de karst permitir grandes indústrias pesadas, né, porque nem o solo suporta as construções, então tem uma série de cuidados necessários, né, e mesmo em relação às edificações, que agora até saiu uma norma nova, que já foi revogada de tão ruim que era, né, em relação à regularização das construções. Aí, olhar também as irregularidades, assim, quais são as motivações delas, né? Então, existem irregularidades que são decorrentes da necessidade. Ninguém existe fora do espaço. Isso não é possível. Se todas as terras estão tituladas para alguém, poder público ou particulares, considerando que a gente tem uma população extremamente pobre, miserável, essas populações estarão em algum lugar. Não há saída. Não há saída. Simples assim. Temos que lidar, sim, com as existências da forma mais digna possível, entendendo que o direito à moradia, que o direito a produzir no campo, esses são direitos. E se
titularidade não está adequada a isso, é a titularidade, é a formalidade que tem que ser resolvida, certo? Também a questão do desconhecimento. Nós temos uma burocracia absurda em relação à titulação de terra, em relação à organização da terra. Então, sim, é possível que alguém diga que tem uma escritura pública e ache que é proprietário quando não é proprietário, porque só a matrícula valida a ideia de propriedade. Então, as pessoas são levadas a erro quando elas informam alguma coisa ao cartório e elas acham que ali se tornou suficiente para o Estado a informação de que elas são donas de uma terra. E aí a gente tem uma quantidade enorme de contratos de gaveta e de outros tipos de relações estabelecidas, porque as pessoas, de fato, não sabem, muitas vezes, se a gente for no almoço de domingo e perguntar para todo mundo no almoço de domingo quem sabe como é que faz, né, para regularizar uma terra ou para adquirir uma terra, a gente vai ver que a maior parte das pessoas não sabe o passo a passo, né, para se efetivar isso. Também as condições históricas dos locais, né? Tem áreas de ocupação mais tardia, tem áreas que têm uma ocupação muito antiga, vários tipos de conflito, como o Sidney bem tratou aqui, né, do Paraná, e também tem as questões que são decorrentes de ato ilícito, né? A grilagem e a regularização de terras griladas é uma questão muito séria. Para dar respostas a isso, a gente tem duas grandes avenidas, eu diria, de resposta. As de reformas, que são reforma agrária e reforma urbana, e as de regularização fundiária. São duas vias diversas, com instrumentos diferentes, e que a gente tem que pensar quando que a política pública deve se voltar a uma ideia de reforma agrária ou reforma urbana, e quando ela deve se voltar à questão da regularização fundiária, que, do meu ponto de vista, é muito mais específica, pontual, do que a ideia da reforma, que traz outras políticas conjugadas, ainda que a regularização fundiária também conduza a outras políticas. Nós temos uma lei nova de 2017, que vai tratar das regularizações fundiárias rurais e urbanas, e eu acho que a regularização fundiária não substitui a reforma agrária. A gente precisa continuar com a nossa discussão de reforma agrária, ainda que a gente possa fazer regularização fundiária. As regularizações fundiárias urbanas foram divididas em 3 espécies. A regularização fundiária para as populações mais carentes, a regularização fundiária para áreas específicas, que é média e alta renda, e outras que estão relacionadas, por exemplo, a tratos históricos. Cada uma delas trouxe uma série de instrumentos. E aí, aqui, são velhos e novos instrumentos revisados, né? Eu trouxe como exemplo para vocês aqui um instrumento velho do final do século XIX, início do século XX, que é o instrumento da usucapião, que hoje nós temos 11 espécies de usucapião diferentes. E uma questão importante para o usucapião hoje, que não era uma questão lá para o início do século XX, quando ele começou a ser mais usado, é justamente a densidade possessória. Os tempos da usucapião têm caído na mesma medida em que as pessoas têm demonstrado que são possuidoras e que efetivamente usam aquele território para a sua própria moradia, para o seu próprio proveito, da sua família. E essa é uma questão importante. Então, a gente tem tido, de certa forma, um abandono da ideia daquela usucapião, onde eu saio por aí arrecadando várias terras, dizendo que essas terras são minhas, e que eu não tenho que comprovar posse, né? Apesar de que sempre a usucapião demandou a comprovação de posse, a gente tem que lembrar que, pela forma como ela era tratada, né, tem casos famosos, né, de usucapião no Brasil, que são, assim, do tamanho de um estado, e que o judiciário permitiu, né, claro que isso não tem validade, isso deve ser revisto, mas permitiu a possibilidade de alguém adquirir usucapião de terras enormes sem que a pessoa nunca estivesse tido lá. Então, essa é uma questão. E as outras formas de cessão públicas e privadas, é bom lembrar que a gente tem um aumento das formas de cessão pública, né? Além das antigas, como é o caso do enfiteus e os afuramentos, né? A gente tem novas formas de cessão bastante interessantes, inclusive na lei de licitações, para as populações de baixa renda, para projetos habitacionais, enfim, existe essa possibilidade, né, com um ônus bem menor para as famílias, ainda que isso na prática a gente
não consiga ver sempre, né? Também, institutos em relação à construção, como o direito de laje, as novas formas de condomínio, né? São várias as formas de condomínio novas, e também das multipropriedades, onde as pessoas são proprietárias no tempo. Eu acho que essa é uma questão nova para a gente enfrentar, né? Antes a gente tinha um proprietário de uma determinada área, e quando ele deixava de ser proprietário, é porque ele estava entregando aquele imóvel para outra pessoa. E agora a gente tem um regime de multipropriedades, onde eu sou proprietária de um imóvel em janeiro, fevereiro e março, o Ander é proprietário em abril, maio e junho, o Ali é proprietário em agosto, setembro, outubro, a Tassi em novembro e dezembro. Então, assim, todo mundo é dono, mas não ao mesmo tempo do mesmo imóvel, né? Também os vários tipos de coletivização, especialmente nos assentamentos de reforma agrária, né? Em alguns casos, ou nas comunidades tradicionais, pensar nas possíveis coletivizações de uso ou de áreas que são coletivas, né? Também a manutenção das formas de desapropriação, que são várias. Opa, e aqui o tombamento, que está escrito errado, mas que também é uma forma. E aí, eu estou indo para o final, né? Também uma preocupação do direito se apropriar das informações cadastrais, né? Que é uma situação que estava muito apartada, estava muito distante do direito, e agora os órgãos públicos, né, com muita pesquisa, isso é uma coisa bem importante de dizer, né? Se não são as universidades públicas, os órgãos públicos produzirem pesquisa em relação a isso, nós não teríamos, né? Mas fazem muita pesquisa, o que tem permitido uma complexidade cadastral importante, né? Variada, e que começa a se articular de uma forma interessante. E que começa a compreender, inclusive, aquilo que o Milton Santos lá atrás falava, entre os fixos e os fluxos, né? Então, não só compreendendo a Terra como um lugar estático, de parada, mas também nos seus fluxos possíveis, né? E a leitura das geotecnologias todas em relação a isso nos auxiliando, permitindo que a gente compreenda melhor essas avenidas, né? Esses caminhos todos que estão postos numa terra em movimento, numa terra dinâmica e não numa terra fixa. E aí eu vou para o final com os desafios, né? Primeiro, a engenharia cartográfica, para mim, e eu sempre digo isso para os alunos, alguns estão aqui, ela tem um papel fundamental no planejamento do Estado. Não existe um Estado se ele não planeja as suas ações de política pública. E para ele planejar as suas ações de política pública, ele tem que ter conhecimento do seu território. Isso é essencial. Então, a engenharia, para mim, a engenharia cartográfica não é um lugar só dos reconhecimentos das terras, mas é um lugar de produção de conhecimento sobre terra, de reflexão sobre terra. Então, ultrapassa muito o instrumental. Eu acho que essa é uma questão fundamental para a gente entender, e talvez no direito a gente tenha acordado muito tardiamente para essa compreensão e para a gente fazer essa articulação com a engenharia cartográfica, né? Também, eu acho que o Sidney falou rapidinho disso, do número de técnicos, né? Eu fiz um artigo recentemente com a Cláudia Robe e outros professores, e a gente levantou justamente isso. Profissionais do direito, a gente tem, as universidades do direito são antigas, mas os profissionais da agrimensura e da engenharia cartográfica, né, ainda que houvesse, especialmente no início do século, já um esforço para começar a ter mais profissionais da área, a agrimensura já tinha, né, mas ter mais profissionais da área, a gente percebe que é uma área pequena do ponto de vista profissional, frente a todos os desafios que estão postos para essa área, né? E eu fiz alguns levantamentos, só a título de curiosidade mesmo, né? No direito, em 2017, tinham 923 instituições que ofereciam o curso de direito. Em 2018, foram oferecidas, no Brasil, 941 vagas para estudantes de graduação da engenharia cartográfica. Ou seja, o número de estudantes da engenharia cartográfica é o mesmo número de instituições que oferecem o curso de direito, só para a gente ter uma ideia da diferença do número de profissionais aqui de uma área e de outra. A outra questão importante é que, em 2017, o INEP informava que das 16 instituições que ofereciam engenharia cartográfica, 14 eram públicas.
14 públicas. E o número de formados pelas universidades privadas que tinham o curso era ínfimo, 5. Então, assim, quem aposta na engenharia cartográfica no Brasil é efetivamente o Estado, via universidade pública e via órgãos públicos. Eu acho que isso é uma coisa importante da gente entender, né? Eu dei aula durante muito tempo em universidade privada, em várias universidades privadas, e o curso de engenharia cartográfica não era pensado porque ele era um curso muito caro. E aí o que acontecia é que a universidade privada que quer ter recurso das mensalidades rápido, não bancava um curso de engenharia cartográfica. Então, é um curso de estratégia pública. Isso é uma coisa importante da gente compreender. Também a reforma dos sistemas registrais é fundamental como um desafio da gente enfrentar. E o tempo da produção das normas. E o tempo do direito, né? Eu coloquei um caso ali, em 2012, o STF julgou uma das ações mais antigas da história do direito, e quando a gente vê os tempos das ações judiciais, as que perduram por mais tempo no Poder Judiciário são questões de terra. E isso agrava os problemas, agravam os conflitos. Então, essa é uma questão fundamental, que talvez a engenharia cartográfica dê aporte suficiente para o Poder Judiciário resolver com um pouco mais de celeridade essas questões, minimizando, portanto, dessa forma, a quantidade de conflitos que acabam se formando em função do não reconhecimento das legitimidades possessórias que estão dadas sobre os respectivos territórios. Enfim, são vários os desafios, eu espero ter passado muito rapidamente aqui, a gente poderia discutir por horas cada um dos instrumentos, cada uma das questões, urbana, rural, enfim, mas eu quis fazer um apanhado das discussões que nos aproximam e dizer que é um prazer enorme trabalhar com vocês, no sentido de que é um aprendizado e que eu vejo que o direito, de fato, tem que se abrir para dar respostas melhores. E para a gente dar respostas melhores, a gente tem que entender que a gente não consegue responder sem olhar para os lados e compreender a complexidade das outras disciplinas, das outras áreas que dão subsídio para que a gente faça um direito com mais justiça, né? Não basta ser direito, tem que ser justo também. E para a gente confrontar os nossos grandes problemas de desigualdade socioterritorial no Brasil, nós temos que nos debruçar sobre essa realidade. E quem pode melhor nos mostrar essa realidade e refletir conosco sobre ela, sem dúvida, dentre todos que podem, engenharia cartográfica, vocês, engenheiros cartógrafos, com certeza são aqueles que podem trazer mais subsídio e reflexão para essa discussão. Bom, eu agradeço e fico à disposição para quem tiver questões, enfim, para a gente debater. Eu que agradeço, Daniela, excelente. Nós temos algumas perguntas. Nesse meio tempo eu passei as do Sidney, então eu vou fazer as tuas. Enquanto o Sidney responde as deles, você consegue responder aí, tá? Então, o Júlio perguntou, quando você diz titularidade privada com finalidade privada, limitação pública e função social, seria o caso das áreas de servidões, tipo Sanepar e Copel? Essa é a primeira pergunta. A segunda é do Anderson. O quanto a burocracia contribui para que a população seja mais posseira? Então, fica essas duas perguntas aí, deixa eu ver se teve mais alguma. Não, por enquanto são essas duas perguntas. E eu vou... Desculpa. Oi. Aí. Deu boi na linha, né? As perguntas que eu tenho aqui não foram essas. Não, calma, essas são para a Daniele. Ah, tá, desculpa. Tá, eu falei que fazia a pergunta para ela. Calma. Essas perguntas são para a Daniele. Enquanto ela elabora as respostas lá, eu vou fazer as tuas e você responde, tá? Então, o Júlio perguntou, Sidão, essa faixa de fronteira não é válida para as áreas da Marinha, correto? Os imóveis rurais que ficam em área de Marinha, quem certifica? É o INCRA ou é o SPU, Superintendência de Patrimônio da União, é isso? Isso.
Isso. Então, essa é a pergunta do Júlio. E daí nós temos também a do Rodrigo. Não, o Rodrigo foi um elogio. Nós temos a pergunta do Rinaldo. Deixa eu responder a do Júlio daí. Ok, pode falar. Bom, na verdade, como a faixa de fronteira ela é uma faixa com objetivo de segurança nacional, então ela sobrepõe essa questão de faixa da Marinha. Então, entenda-se que tanto o SPU como o INCRA tudo é união. Então, dentro dessa faixa aí, a certificação é o INCRA mesmo que cuida, né? É a União, quem cuida disso daí é a União. Eu não vou poder passar o direito da faixa de domínio do SPU se manifestar nessa região, não. Tá? Ok. Pode perguntar outra, do Rinaldo. O Rinaldo perguntou, Sidney, você em um momento comentou sobre as áreas de fronteiras. Minha dúvida é na questão de quando foi falado de terras que foram regularizadas indevidamente pelo Estado, quando a competência era da União. E você comentou que os detentores podem sim perder suas matrículas. Então, baseado na sua experiência, os então detentores têm chances perante a União de conseguir uma matrícula válida do imóvel em questão? Vamos lá. Sim, com certeza. O que acontece? O Estado, você tem que ver o seguinte, quando é que foi aberta a matrícula e qual foi o título que originou essa matrícula. Se foi uma matrícula que é oriunda de uma titulação do Estado, e se naquele momento o Estado não tinha atribuição para fazer isso, e com grande chance de não ter atribuição, de ter podido ter feito isso daí, essa origem dessa matrícula não é válida. Então, quer dizer, essa matrícula que você tem ainda é terra da União. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer a regularização desse imóvel, que é através dessa instrução normativa 104 que eu passei. Então, ele tem plenas condições de regularizar isso aí. Só estou dizendo que essa matrícula, a origem dela não é válida. Se não é válida, aquilo ali não vale de nada. Né? Quem titulou não podia ter titulado. Né? É uma coisa eu vender um carro que não é meu. Eu vendi o carro, é teu. Mas quem que... Né? Bem isso aí. Ok. Ô, Tassi, deixa eu só complementar um negócio, para ver se eu entendi certinho o que o Sidão falou. Me permite? Ok. Ô, Sidão, é que deu uma cortada. É Júlio? Eu. Ok, Júlio, pode falar. Que deu uma cortada na resposta ali, não sei se eu compreendi correto. Por exemplo, assim, a área de marinha que eu me refiro que tenha uma propriedade rural. Às vezes a faixa de marinha dentro de determinado município pega uma parte rural. Aquela parte rural é o INCRA que certifica ou é a SPU? Por ela estar dentro da faixa de marinha. E eu, assim, só considerando, apesar de ser a área de marinha, aquilo dali também é uma fronteira, só que é fronteira marítima. Então, ele não entraria naquela regra de limite de fronteira entre países que você fez a apresentação. É isso que você falou, né? Vamos lá. Estou falando aqui o caso específico. Eu estou falando aqui o caso específico do Paraná. Qual que é a nossa fronteira a oeste? É o Rio Iguaçu, né? Que tem toda essa questão de faixa de marinha tem essa questão da faixa de marinha. Legal. Né? Então, só que ali está dentro de uma faixa de segurança nacional. E a princípio, vou ser bem franco agora, Júlio, você me apertou o calo aí. A princípio, todos os imóveis nessa região são certificados pelo INCRA. Eu não vejo manifestação do SPU nessa região. Mas, sinceramente, se quiser ficar aí com o meu e-mail aí, a Tassi pode passar para você. Eu dou uma pesquisada amanhã junto com o pessoal ali do próprio comitê de certificação para falar sobre essa situação que você está me perguntando. Mas eu tenho... E essa pergunta, ela só me veio à mente no decorrer da tua apresentação. Porque eu já trabalhei em uma empresa que a gente pegava a certificação com a SPU e não entrava com o INCRA. Daí eu fiquei com essa dúvida. Só por causa disso. Mas qualquer coisa te manda no WhatsApp direto lá, Sidão. Tranquilo. Porque, veja lá, a faixa de segurança nacional engloba isso daí, né? Eu acho que ela é superior a essa questão aí da faixa de domínio da Marinha, né? Porque ali
Mas se você quiser, me encaminha aí no WhatsApp e amanhã eu te respondo direitinho, não tem problema não. Beleza. Valeu, brigadão. Ok, obrigada. Daniela, então vamos lá. Repetindo a pergunta do próprio Júlio. Quando você diz titularidade privada com finalidade privada, limitação pública e função social, seria o caso das áreas de servidões, tipo Sanepar e Copel? Seria, por exemplo. Dentre outras possibilidades, Júlio, o que eu quis dizer é que a gente pode ter numa terra uma série de organizações, né, aquela mesma terra, e eu acho que tem a ver com a pergunta que tu acabaste de fazer, né, para o Sidney, em relação à Terra da União, uma Terra da União que está numa faixa de fronteira e, ao mesmo tempo, por exemplo, é uma área ambiental em que o ICMBio tem que dar respostas sobre ela. E a SPU é que titula, né, junto com as decisões do ICMBio, e daí não necessariamente do INCRA. Então, assim, o que nós temos? Nós temos um aparato institucional agora bastante complexo, inclusive com as esferas estatais, então a gente tem município, estado e União, né, muitas vezes intervindo, porque a gente tem que lembrar que o município, a área urbana do município, de acordo com a Constituição de 88, ela é uma área de interesse local em que o município compete ao município, inclusive definir normas de uso e ocupação, que muitas vezes vão conflitar com outros interesses de outras normas de outros entes, né? Então, o que nós não temos hoje? Nós não temos um desenho institucional, que é a tua pergunta. Eles que chamam de interesse social, né? É a dificuldade de todos nós. Diante de determinadas situações, quem, em última instância, responde por aquela situação, dado que sobre a mesma terra existem vários interesses privados, públicos e mesmo de entes públicos diversos, né? Então, a gente tem aqui hoje o quê? Um ajuste entre os órgãos públicos que vão tentando resolver essa situação. Então, o INCRA chama mais a questão para ele quando é rural, o que eu acho excelente, porque afinal ele tem expertise sobre isso, então ele vai tratar sobre essas questões, né? A SPU, muitas vezes titulando terras, mas recorrendo ao INCRA, ao ICMBio, mesmo ao próprio município, para tentar entender melhor o que ela vai titular, porque ela não sabe nem para quem que ela vai titular, né? Os órgãos públicos como Copel, Sanepar e outros tantos tentando resolver questões que atravessam os bens, mas em que o bem convive com aquela situação, né? Por exemplo, toda a estrutura de esgotamento sanitário que vai passar por baixo dos terrenos, ela convive com as casas sobre os terrenos, com as edificações sobre os terrenos. Então, a gente tem no mesmo terreno, a gente tem energia elétrica, a gente tem saneamento, a gente tem edificação, a gente tem uma série de questões públicas e privadas que estão postas ali. Para chegar num terreno, é necessário que abra via, e a via é uma questão pública, então, isso já diz respeito não só ao dono de um terreno, mas a toda a concepção de território que está posta para organizar aquele território. Então, as nossas conexões, elas estão dadas. A gente tem conexão e a gente ainda tem sobre o mesmo imóvel essa série, né, de interesses legítimos, todos são legítimos, né? Porque interessa para o vizinho do fundo que o esgotamento passe pelo terreno do vizinho da frente para chegar no dele, né? Interessa para o outro que o imóvel histórico permaneça como imóvel histórico, porque isso tem uma relação de identidade, memória coletiva de um determinado lugar, às vezes é a festa da cidade, às vezes é a comida típica da cidade, só é típica se estiver num lugar com características que trazem para nós aquela memória, né, de alguma coisa. Então, assim, todos esses interesses convivendo juntos. E o que aconteceu? A gente viveu, como eu falei, um século XX que construiu muita coisa importante, né? Muita coisa importante, mas não conseguiu arredondar essas questões. E não conseguiu porque era difícil também. Tem má fé, tem problema, tem uma série de questões, mas tem as dificuldades de um país com as nossas características tão diversas, né? E tendo que responder num prazo, de certa forma, curto de tempo,
né? Inclusive sem muitas tecnologias num determinado momento para dar conta de tudo isso. Então, sim, eu diria que aquele meu slide que tem as finalidades, né, e as titularidades, ele poderia ainda ser complementado. Provavelmente tu encontraria as outras questões ali, que eu nem coloquei, eu só dei, assim, tentei dar um pontapé ali da gente pensar essas situações. E todas atreladas a uma função social, inevitavelmente. O uso de qualquer imóvel diz respeito a muito mais do que o seu proprietário ou o seu possuidor. Isso é fato. Não existe possibilidade de um imóvel dizer respeito só ao seu proprietário. E, por fim, a outra Era questão... isso que eu ia te perguntar agora, Daniele, porque no dia a dia eu trabalho bastante com essa questão do esgotamento, faço levantamento para a Sanepar e tal, principalmente o início de projetos. E a gente se debate muito com o proprietário de determinado terreno, não autorizando passar a rede coletora, por exemplo, pelo terreno dele. Daí vai via judicial, aí entra aquela questão social e coletiva e tal, e muitas vezes não se consegue fazer por aquele determinado caminho e tem que refazer todo o projeto do município por causa de um proprietário. Então, por isso que eu tinha feito a pergunta ali da questão da titularidade privada, da função privada e da função social dela. Mas obrigado pela resposta, viu? Muito legal. E é isso, e a gente tem que avançar na discussão de que os imóveis, eles servem a mais de uma coisa e a mais de uma pessoa. E numa cidade com redes, em que nós, né, via, esgotamento, energia elétrica e tantas outras redes, não há saída. A gente tem que... Porque ele quer chegar na casa dele com via asfaltada, né? Mas para abrir a via teve que passar por alguém, né? Entra num mundo aí que vai longe a discussão. Que é a energia elétrica. Então, no do outro pode, mas no seu não. Então, essa é uma discussão importante. Né? É isso que acontece no dia a dia. Eu quero ter todos os benefícios, mas eu não quero ceder de modo algum em relação, né, a possíveis convivências, porque não é nem necessariamente o ônus em alguns casos, são só convivências, né? Então, é uma perspectiva muito individualista mesmo, que é um problema, e eu acho que o direito vem avançando no sentido cada vez mais de dizer, não dá, essa perspectiva individualista ficou no final do século XIX, começo do século XX, agora a gente tem cidades gigantes, não tem mais como a gente conviver se não for pensando nessa dinâmica toda. Em relação, o Anderson me faz uma pergunta sobre a burocracia da posse. Eu acho, Anderson, o seguinte, que quando nós começamos a reconhecer a densidade possessória, o que eu estou chamando de densidade possessória? Quando nós começamos a reconhecer direitos para aqueles que aproveitam efetivamente os bens, seja no campo, seja na cidade, seja como comunidades tradicionais. Eu vim através desse lugares, áudio, né, dar uma notícia de uso não muito boa originário, a tradicional. todos. Quando a gente começa a reconhecer a posse no dia 29 de março, eu e meu marido sofremos uma invasão em casa por supostos funcionários da NET. A propriedade é uma forma eles avisaram artificialmente um dia construída. antes, falando tá que certo, iam fazer a troca. É assim. Já foi diferente. Ah, Dani, mas no direito romano. A propriedade do direito romano não tem nada a ver com a nossa propriedade. Né? No final do século XIX. Chegaram no horário marcado, que foi 8 horas da manhã. Eu ainda estava em casa, estava então, assim, saindo para isso tem trabalho. Que construir um sistema registral. A gente não tinha sistema registral no final do século XIX, no começo do século XX. E o nosso sistema registral é tão problemático que a primeira lei que vai determinar que o oficial de registro é um funcionário público tendo que passar por concurso público e, portanto, não pelo esquema de privilégio lá da colônia, é de 1994. Vejam que recente. A gente já estava fazendo concurso para todas as outras coisas, né, há muito tempo para o Estado. E para os cartórios, vejam como isso é um feudo dentro do Estado brasileiro, que levou muito tempo para a gente conseguir, e a gente ainda não conseguiu completamente, né,
lidar com isso, ainda que os cartórios estejam melhorando, e eu não nego isso, mas o que eu quero dizer, assim, muito cartório pegou fogo, né, quando veio a lei de 94, porque foi produzido tanto papel absurdo, precário, falso, inválido, que para não serem responsabilizados os oficiais de registro, os cartorários, eles preferiram queimar tudo que eles tinham a efetivamente sofrer algum tipo de fiscalização e controle que o Estado brasileiro nunca fez sobre os registros até o final do século XX. Então, assim, não existe propriedade. Propriedade é um instrumental jurídico construído socialmente na modernidade. Isso é uma coisa bem importante. A propriedade privada, nos termos que a gente conhece, tem 200 anos, 300 anos no máximo. O que nós temos? Nós temos gente ocupando terra, isso desde sempre. E dizendo, essa terra é minha, isso tudo bem. Mas isso não é propriedade. Do ponto de vista do direito, isso é posse. Isso não é propriedade. Então, quando a gente começa a reconhecer posse e dizer que aquele sujeito que tem posse, que comprova o uso desse bem, que é isso que o Sidney estava falando da regularização fundiária, quando a gente consegue reconhecer isso, entendendo que isso não foi fruto de uma violência perpetrada historicamente, e que, portanto, isso deve ser reconhecido, assim como a gente vai fazer a regularização fundiária. E vai dizer assim, é um direito dessa pessoa. A usucapião, inclusive, veio para isso, né? Não, se essa pessoa utiliza esse bem, se ela demonstra que ela aproveita esse bem, é um direito dela ter esse bem como seu, né? E transformar esse bem, inclusive, essa posse, né? Ser formalizada no sentido da propriedade. Mas ela pode ser formalizada como posse também. Por isso que existem as concessões. Agora, se a gente tem que desburocratizar, não tenho dúvida. Eu, por exemplo, tenho claro que eu vou perder, já sei disso, né, na discussão, mas eu sou favorável à desconstrução do aparato registral que a gente tem em 2 fases, para que seja um só, por exemplo, só para a gente começar. Impossível, o lobby que existe, né, para a manutenção das fases cartoriais é absurdamente grande. Tem a ver com a história do Brasil, de como foi construída a mesma lenda da propriedade privada sagrada, natural, sei lá o que inventaram sobre isso, é a mesma do cartório. Não, a gente só pode fazer se tiver 2 cartórios, um de escritura pública e o outro para fazer a matrícula. Isso não é verdade. A gente construiu a gente, que eu digo sociedade, né, construiu esse modelo, porque isso beneficiava muito claramente uma elite do final do século XIX, que precisava de uma formalização, porque a escravidão estava, a possibilidade de abolição estava na boca de acontecer, e eles sabiam que a partir do momento que os escravos saíssem das terras, eles iam reivindicar a terra, porque eles iam ter que ficar em algum lugar. E aí o que acontece? A resposta foi constituir um formato de propriedade que era muito burocrático e que só quem conseguia acessar esse formato burocrático era justamente a elite que estava próxima ao Estado e, portanto, ou dominava o cartório ou tinha proximidade com os registros. Então, assim, a gente tem que entender por que acontecem essas coisas, né? E aí a gente vai ter uma multidão de pessoas no Brasil que, de fato, vai passar gerações, é uma intergeracionalidade que tem posse, porque as pessoas continuam vivendo nos seus lugares ou em outros lugares, porque a mobilidade sempre é possível, né? Mas elas não vão ter segurança jurídica nenhuma, porque a posse no Brasil, ela, como a teoria foi essa, né, que posse e propriedade é a mesma coisa, então quem tem propriedade é forte, quem tem posse, então não tem nada, foi isso que aconteceu para nós, juridicamente falando, né? Inclusive os nossos programas públicos, como é que um programa de crédito pode exigir de um pequeno agricultor que ele demonstre propriedade da terra, se a gente está reconhecendo que a maior parte do Brasil é irregular do ponto de vista da propriedade, ou não é irregular, mas não existe propriedade, porque para mim a posse não é irregular, a minha leitura é essa. A posse é regular a partir do momento que ela é o estado normal das coisas. E que a propriedade vem avançando no sentido de constituir uma situação diferente, mais titulação, né? Mas ainda está muito longe da gente
ser uma sociedade de proprietários. Isso não existe para nós ainda, né? Então, eu acho sim que haveria possibilidade de diminuição da burocracia. O que está sendo feito para diminuir a burocracia hoje, né? Com as tecnologias, que não vêm do aparato jurídico, mas que vêm em grande medida daquilo que vocês estão produzindo nas engenharias, na geografia, enfim, em outras áreas, o que está acontecendo é que os cartórios estão se obrigando a conversar. Então, a informação que sai do cartório tem que chegar no registro. Então, essa é uma situação que, em tese, no tempo, vai minimizar o problema do conhecimento que a gente tem sobre o titular e a área, e até a precisão sobre a área. Mas isso vai ser um processo muito longo, e eu já disse que vai ser um processo muito longo porque a gente precisa muito dos engenheiros, e a gente forma nas universidades públicas os engenheiros, mas a gente não tem digamos, um exército de engenheiros, de profissionais, tal como a gente tem, por exemplo, no direito, né? Quantitativamente falando, para o tamanho do trabalho e do desafio que a gente tem pela frente num Brasil desse tamanho, do ponto de vista territorial. Bom, não sei se eu respondi, mas tentei encaminhar algumas questões. Ok, obrigada, Daniele. O Pedro pediu a palavra. Obrigado, Tassiane. Eu, na verdade, só pedi a palavra, em primeiro lugar, para parabenizar a professora Daniele, né? E o Sidney, o engenheiro Sidney, né? Que é ingresso do nosso curso de graduação, e falar sobre alguns números, né? O Sidney falou que tem em torno de 6.068 profissionais habilitados no CIGEA, sendo 192 engenheiros cartógrafos. Veja o espaço que nós temos para ocupar. A professora Daniele falou que no direito, agora há pouco tempo, ela foi aluna e era uma bióloga que dava aula sobre direito agrário. Então, o que eu acho que com esse trabalho, Tassiano, que a BEC está fazendo, nós estamos difundindo a importância desse profissional no mercado. Em 2005, o CREA nem conhecia o engenheiro cartógrafo. Nós estamos em 2021, são 15, 16 anos, e veja o espaço que nós ocupamos, né? Então, nós temos muito mais espaço para ocupar, e talvez com esse tipo de trabalho, nós podíamos levar isso às prefeituras, ao interior do estado, para ver o problema que o nosso profissional engenheiro cartógrafo pode resolver para pequenos municípios, para prefeituras, né, com esse trabalho de regularização fundiária, que é um tema muito atual e muito bem abordado pelo trabalho da BEC. Eu queria parabenizar você, a diretoria da BEC, pelo espaço que você criou, e os dois palestrantes, o Sidney e a professora Daniele, pelo conteúdo que trouxeram, que é de importância para todos nós. Muito obrigado, Tassiane, parabéns mesmo. Obrigada, Pedro. E eu comentaria que, fora levar isso para as prefeituras, a conscientização principalmente dos cartórios de registro de imóveis, né? O porquê do o porquê do cartógrafo nisso, né? Então, olha aí, Muriel, é uma meta para você aí na tua próxima gestão. Ok? O Júlio pediu, obrigada, Pedro. O Júlio pediu a palavra? Rapidinho, tá? Você acha que entrou no ponto que eu queria falar ali, sobre a questão dos cartórios, da fala da Daniele, lá da questão da burocratização. Eu acho que não é nenhuma questão de conscientizar os cartorários. Eu acho que, primeiro, que os cartórios eles tinham que ter uma normalização para todos eles, e que cada um dos cartórios age da forma que bem entende. Um cartório no município, para registrar um imóvel pede determinada coisa, o outro pede determinada outra coisa que não tem nada a ver de município para município. Acho que primeiro padronizar a forma de envio de registro para os cartórios, acho que seria essencial. Acho que isso ajudaria na parte da desburocratização
e ajudaria a gente também enquanto profissional, quando faz o trabalho junto ao cartório. E essa questão das prefeituras aí, que tanto você, Tassi, e o professor Pedro levantaram, eu tenho viajado o estado inteiro, assim, mas, sinceramente, acho que 60% dos municípios que eu viajei não tem um engenheiro cartógrafo na prefeitura. Isso que eu viajei bastante nesses últimos anos aí. Então, o que falta também de profissionais, de colegas nossos nos órgãos públicos é infinito aí. Tem vaga, acho que, para todo mundo. A importância do profissional, né? O João fez um comentário aqui: podem contar com os engenheiros cartógrafos do setor de geração de energia para atuar pesadamente na regularização fundiária nos sertões do Brasil. A Silvana, o tema e convidados hoje foram sensacionais, parabéns pela organização. A Ágata, a BEC Paraná, obrigada por nos atualizar com esses temas, com a fala de dois excelentes profissionais. Parabéns, professora Daniela e colega Sidão, muito importante esses temas para a nossa classe profissional. Ronaldo, excelente palestra dos convidados, a professora Daniela foi brilhante. E teve outros comentários. Bom, nós já passamos de 2h30 de palestra, foi o recorde até o momento. O Sidney pediu a palavra. Só para agradecer aí a atenção de todos aí, a paciência de realmente ficar aí 2h30 ouvindo a gente falar numa segunda-feira não é fácil, tá bom? Gente, muito obrigado e conte com a gente ali no INCRA. Nós somos uma equipe ali de 10 engenheiros cartógrafos no INCRA e com toda certeza todos nós estamos à disposição para atender e ouvir a todos, tá bom? Obrigado pela oportunidade. Tá? Beijão a todos aí. A BEC que agradece a tua participação da professora Daniele, foi excelente. A professora Daniele pediu a palavra. Quero agradecer também, dizer que foi um prazer estar com vocês essa noite. Aprendi muito com o Sidney, adorei a palestra dele, eu estava dizendo para ele aqui. Eu quero dizer que eu tenho muito respeito pelos profissionais técnicos do INCRA, fico imaginando que eles estão passando neste momento com o esvaziamento, com a impossibilidade de ter recurso com tudo isso, ou seja, os profissionais querendo trabalhar, querendo fazer seu trabalho, né, desenvolver as suas atividades, e a gente sabe como é que as coisas estão acontecendo agora. Na universidade também não é tão diferente, apesar da gente lutar aí para conseguir continuar trabalhando. Mas dizer que foi ótimo, foi um prazer rever os meus colegas, o Pedro, a Silvana, enfim, todos que estão aqui, acho que a Regiane, que eu estou vendo aqui também, né, e dizer que foi um prazer, portanto, mesmo na pandemia, a gente conseguir se ver um pouquinho e conversar, né, sobre esses temas que são bem importantes, dizer que eu valorizo muito a engenharia cartográfica e que eu só vejo cada vez mais a necessidade da engenharia cartográfica estar nos vários espaços que hoje são muito ocupados pelo direito, mas que tem que ombrear aí com as engenharias, sim, e com os outros profissionais das outras áreas. Então, é isso, mas obrigada mesmo. Nós que agradecemos. A Ágata pediu a palavra? Pedi, Tassi. Pode falar. Me dá licença. Queria parabenizar aí o Sidão, a Daniele, mais uma vez aí, uma participação de muitos colegas cartógrafos, né, e com esses dois profissionais aí que nos abrem a mente para outras áreas, que não é às vezes o nosso dia a dia. Então, queria agradecer vocês e queria parabenizar a Tassiana. Não foi combinado, mas ela está deixando a BEC, né, como presidente da BEC, fez uma excelente gestão, posso dizer até, não querer puxar sardinha, mas que foi a melhor gestão até então, porque a gente teve essas oportunidades. Eu sei que você trabalhou muito e por isso eu digo mais uma vez parabéns, agradeço, né, o teu trabalho perante a nós colegas, eu acho que em nome de todos nós colegas aí. Então, eu peço aí para que todos vocês continuem participando da BEC, continuem nos ajudando, é muito importante a participação de todos vocês, para que a gente
mantenha esse nível de conhecimento, de palestrantes, de palestras, que eu acho que é tão importante, né? Então, a gente não tem muito entendimento do que é o CREA, quando a gente acha que a gente só paga e não tem retorno, isso é um retorno que a gente está tendo do CREA, a associação está fazendo o papel dela, nos proporcionando esse conhecimento, então eu acho que a gente tem que participar, a gente tem que conhecer as instituições, eu participo também do sindicato, então aprendi as outras formas, né, de lidar, né, como engenheira. Então, mais uma vez, obrigada e boa noite a todos. Opa, estava fechado o microfone. Obrigada, Agatha. Como eu disse no início, esse foi o último evento técnico da minha gestão, mas eu tenho certeza que o Murian dará continuidade. O intuito nosso é sempre atualização profissional, é trazer um número maior de associados e fazendo uma breve análise que eu fiz esses dias do número de associados, a gente tem uma grande responsabilidade pela frente, porque nós aumentamos de 175 para 203 sócios efetivos, o que, de repente, 28 novos associados, não é tanto. Mas os sócios aspirantes, de 28 foram para 71. Então, eu vejo isso como uma grande responsabilidade daqui para frente, porque são os novos profissionais que vão estar no mercado, e eu acho que a associação tem aí pela frente um trabalho, uma linha de trabalho que tem que dar continuidade com esse intuito mesmo, mostrar a importância da associação, mostrar a importância de você se associar, mesmo sendo estudante, sócio aspirante, para fazer com que a profissão seja sempre reconhecida. Eu agradeço a presença de todos, essa palestra, eu até comentei agora há pouco no WhatsApp com o Sidão, foi o recorde dos recordes da ABEC, conseguimos manter aí um número de associados bem superior ao que o CREA exige, então isso mostra que a gente está no caminho certo. Agradeço profundamente a toda a equipe que trabalhou comigo nesse período. No dia 6 temos a posse da nova diretoria, eu espero contar com a presença de todos na Assembleia, e mais uma vez agradecer a todos a presença hoje, a chegar conosco agora até o final. Daniele e Sidão, gratidão eterna para vocês pela participação, obrigada por tudo e boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite. Parabéns. Tchau, boa noite, pessoal. Tudo de bom para vocês. Valeu, moçada. Tchau, obrigado, gente. Obrigada. Valeu, Sidão. Tomou uma. Obrigado, Tassiana. Obrigada, tchau. Obrigada, gente. Até o Ander também, acho que está aí, né? Tchau, gente. Até. Tchau.